valorinvest.com. Gustavo Ferreira, do Valor Invest, já com a gente no estúdio. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa noite, ouvintes. Bom, o assunto de hoje é essa decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Já era o que o mercado estava esperando, né, Gustavo? Pois é, Carol. Era o que o mercado estava esperando, mas eu estou curioso pela reação do mercado amanhã. Pelo seguinte, o mercado esperava, sim, uma manutenção da Selic em 15%, mas como foi sinalizado hoje no Ibovespa, que ali na reta final se aproximou até de uma alta de 2%, muitos investidores vinham se antecipando a uma sinalização, pelo menos do Banco Central, de que a Selic dentro em breve poderia começar a cair, uma expectativa que vinha se formando para um começo de queda de juros, no melhor dos casos, já em janeiro. Os sinais não vieram, na verdade o Banco Central manteve um tom bastante duro ali, né? Tem um textão, mas no último parágrafo é que vem o grande resumo ali do Banco Central, em que ele manteve frases consideradas duras que ele vinha utilizando e a expectativa é de que essa retórica fosse relaxada, mas não. O Banco Central manteve o entendimento de que a Selic deve continuar parada por um período bastante prolongado. Claro, esse bastante prolongado a gente não sabe a extensão dele, mas, ou seja, dá a entender que não é amanhã que a Selic vai começar a cair. Além disso, um outro trecho que vinha já sendo bastante considerado conservador pelo Banco Central, a sinalização de que, ao menor sinal de necessidade, o Banco Central não hesitará em subir o nível da Selic, a ver então como os investidores reagirão amanhã, Fernando e Carol. Agora, um pouco mais sobre a relação do que a gente está vendo agora, nessa manutenção da taxa básica de juros, com o que o mercado está fazendo agora. A Bolsa de Valores, por exemplo, renovou a máxima histórica pela 8ª vez consecutiva e encerrou o dia aos 153 mil pontos, alta de 1,72%. Que sinal é esse? Pois é, né? Então, o mercado vinha muito acreditando ainda que, dado que a Selic não cairia, de que o Banco Central começaria a relaxar sua retórica, preparando o terreno, né? O Banco Central, ele não, ou pelo menos não costuma, não é aconselhável que ele dê um cavalo de pau na política monetária, né? Então ele não trocaria de um comunicado ao outro já, que vinha sendo bastante duro, uma sinalização. Então, investidores esperavam que já a partir desse comunicado fosse sendo começado a preparar o terreno, né, pelo Banco Central para vir essa queda de juros a partir do ano que vem. O mercado vinha se fiando no começo de quedas de juros nos Estados Unidos, mas, como lembrou o Banco Central nesse comunicado que foi divulgado há pouco, o cenário segue incerto. Vale lembrar que, embora os juros nos Estados Unidos tenham caído, o Banco Central americano já sinalizou que não sabe se vão continuar caindo esses juros. Tem a questão tarifária nos Estados Unidos. É verdade que o Trump, digamos assim, que ele esteja em dias mais calmos, né, buscando tréguas, mas a gente já viu essas tréguas depois se transformarem em novos atritos e em mais tarifas contra diversos países, o que traz um risco inflacionário global e, portanto, um cenário de mais juros e não menos juros. E na cena local, segue o Banco Central temeroso pelo velho problema brasileiro que atormenta principalmente os agentes do mercado financeiro, que é a questão fiscal, que, se resolvida, se bem encaminhada, ou que pelo menos se houver o entendimento de que está bem encaminhada, ajuda a inflação a ficar mais reduzida, como pelo canal cambial, reduzindo a sensação de risco nutrida pela economia brasileira e reduzindo adicionalmente o nível do dólar. O dólar vem caindo, muito em função da cena externa, não da local. O Banco Central segue, então, portanto, mantendo a cautela, talvez exacerbada, que já vinha apresentando. E tinha uma expectativa também de que o Banco Central iria reduzir as estimativas de inflação, né? Isso aconteceu. Reduziu um pouquinho, é verdade, para segundo trimestre de 2027, estimativa de 3,3%. Antes era 3,4%. Para o fim de 2025, caiu de 4,8% para 4,6%. Mas já é alguma coisa, né? Pois é, já é alguma coisa, né? E o Banco Central, essas são as projeções do Banco Central.
E vale prestar atenção nessa pesquisa Focus, por exemplo, que sai toda segunda-feira, apresentada pelo Banco Central. O Banco Central ele se fia muito, claro, nas suas próprias projeções, mas também nas expectativas dos agentes econômicos. Nas expectativas dos agentes econômicos, muito embora essas expectativas venham já caindo há algumas semanas, elas ainda estão num nível considerado elevado. A gente tem uma meta de inflação de 3% ao ano, o Banco Central já começa a encaminhar sua projeção para esse nível. A expectativa dos agentes ainda é um pouco acima do teto de tolerância da meta de inflação, que são os 4,5%, e o Banco Central, já desde a gestão de Campos Neto, vem dando uma importância maior a essas expectativas de mercado, e esse Banco Central, já sob nova gestão, parece rezar pela mesma cartilha. Tem o presidente do Banco Central, o Galípolo, dito: o Banco Central persegue a meta de inflação, os 3%, e não o teto da meta, os 4,5%, inflação hoje rodando mais perto dos 5% ao ano no Brasil. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio hoje. Uma boa noite para você e até a próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Esse é o Gustavo Obrigada, Ferreira, do Gustavo. Valor Invest.